Efésios capítulo 4, a partir do versículos 17 até o 24. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurece o coração para ele. Tornem-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Nós falamos semana passada sobre santificação no Espírito. É onde acontece a regeneração. Acontece no momento. Lembra de Nicodemos no encontro com Jesus? E Jesus falou para ele, importa que você nasça de novo. Não da carne, mas do Espírito, porque o que nasce do Espírito, só o Espírito de Deus é que pode gerar. Então é um novo nascimento, uma vida espiritual. Isso acontece no momento, quando você entrega a sua vida para o Senhor. Eu sei que eu já repeti isso algumas vezes, mas não custa falar de novo. É uma regeneração instantânea lá dentro, no meu espírito que estava longe de Deus, morto, como nós falamos a semana passada. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas o Senhor vos deu vida. Teu espírito não tinha voz. O homem é espírito, alma e corpo. O espírito é onde eu me encontro com Deus. A alma é a sede dos sentimentos, onde eu penso, onde eu tomo as decisões. E o corpo é por onde eu recebo informações do mundo externo, entre outras coisas. A Bíblia vai dizer que tanto o espírito como a alma, como o corpo devem ser santificados. E o caminho inverso é perigoso, eu falei isso a semana passada. A santificação nunca é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Então o meu espírito regenerado, ele começa a mandar uma mensagem que ele precisa de Deus. Mas quem toma a decisão? A alma. E ela está ali no meio. E se a alma se recusar, aquela santificação progressiva não vai acontecer. E o que pode fazer com que a alma recuse? Os desejos carnais, dos quais eu era costumeiramente rendido a eles. Eu vivia uma vida sem Deus. Então você vem para o Senhor com uma vida sem regras. Você nunca se preocupou em fazer a vontade de Deus. E de repente você levanta a mão para Jesus. O seu espírito tem sede de Deus. Naquele primeiro momento a sua alma também quer. Mas se isso não for alimentado, com o tempo isso vai morrer. Com o tempo isso vai acabar. Porque aqueles desejos antigos, aquela carga, ela veio com você. Né? Aquele que gostava de uma mentirinha branca, né? Aquele negocinho que a gente gostava de olhar que desagrada a Deus. O tempo que a gente passava vendo coisas que não trazem glória para Deus e pelo contrário, até falam mal do Senhor, denigrem a imagem de Deus. Aquele furtuzinho, ele é rico, não vai nem sentir. Aquilo está ali dentro, precisa ser trabalhado, precisa ser transformado, precisa ser limpado. Então nós somos santificados no encontro, no espírito, mas a santidade progressiva começa na alma. E esse texto fala sobre isso. Aliás, ela se dá na alma. Paulo está dizendo, assim como eu lhes digo com autoridade no Senhor, não vivam mais como os gentios. Gentil, quando a gente vê essa palavra na Bíblia, está falando de todo aquele que não é judeu. Mas aqui Paulo está fazendo uma comparação que agora nós somos o Israel de Deus. Porque nós entregamos nossa vida para o Senhor e passamos a ser o Israel de Deus. Então todo aquele que não serve ao Senhor é tratado como gentil nessa alegoria que Paulo está dizendo. Não sejam mais como os gentios, aqueles que andam separados de Deus, amém? Vocês eram assim, agora não é mais para viver como eles. E como eles vivem, Paulo? Então ele vai começar a falar. Não vivam como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Lembra o que é a alma? É onde você pensa, onde você toma a decisão, é onde você raciocina, onde você toma, para onde você vai, né?
é o tal do livre-arbítrio. É onde você escolhe as coisas. E o que Paulo está dizendo? Que os gentios são levados por pensamentos vazios e inúteis. Pensamentos que não vai levar a lugar nenhum. Eles não ficam se perguntando por que eu estou fazendo isso. Será que isso desagrada a Deus? Será que se eu fizer isso, eu estou ferindo o caráter de Deus? Será que isso tem a ver com uma conduta santa? Não, porque são levados por pensamentos inúteis e vazios. Não estão preocupados com o Senhor, é só nós observarmos as próximas palavras. Andam sem rumo, alienados, separados e sem dar importância da vida que Deus dá, ou para a vida que Deus dá. Pessoas que não se preocupam, qual é o querer? Você vai falar, não, eu creio em Deus, né? Você vai falar de Deus para a pessoa, ela fala assim, não, eu acredito em Deus, não, Deus lá em casa tem um negocinho lá, está lá, a gente respeita, a gente até, todo domingo a gente até agradece, na hora do almoço, fazendo a oração. Não, eu conheço, sei quem é. Claro que não tem o temor de Deus. Mas Jesus vai dizer que aquele que diz e que chama ele de Senhor, Senhor, e não faz a vontade dele, nunca o conheceu. Que a fé, ela não é uma coisa que a gente fala, que se expressa verbalmente. Ela gera frutos na nossa vida. Ela muda a atitude. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, eles andam sem rumo e alienados da vida de Deus. Se você vive alienado da vida de Deus, seguindo os seus próprios pensamentos, aquilo que a tua alma está ali gerando e continuando a gerar, mesmo você tendo dito que teve encontro com o Senhor, a verdade é que seus frutos mostram que esse encontro ainda não aconteceu. Ou pode ter acontecido, mas nesse momento ele está bem frio e precisa de uma renovação. Porque você não tem andado segundo os pensamentos dele, mas segundo os seus próprios pensamentos. E ele segue dizendo, eles são ignorantes e endurecem o coração para ele. Várias vezes nós vamos ver a Bíblia dizendo, ao ouvir a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Muitas vezes por coração, muitas vezes você deve se ler alma na Bíblia, né? A Bíblia diz assim, de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procede as fontes da vida. A tua alma, onde você pensa, onde começa o pensamento, e a Bíblia vai dizer que assim como imagina a sua alma, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E a psicologia também vai dizer isso, que o homem é aquilo que ele pensa. Então se eu ando segundo os meus pensamentos, segundo tudo aquilo que eu aprendi, segundo o que eu vejo, segundo o que a mídia diz, segundo o que a massa faz, eu estou andando para longe do Senhor, e eu sou aquilo que eu penso. E aqui a Bíblia está dizendo que eles vivem e andam segundo os seus pensamentos vazios, com o coração duro, ou seja, eles não querem mudar de pensamento. Porque quando eu escuto essa palavra, eu não posso escutar ela só com essa orelha, eu preciso ouvir com o meu coração. E não sou eu que faço isso na tua vida. Martinho Lutero vai dizer que a missão do pregador é levar a mensagem até o ouvido das pessoas. E o Espírito Santo se encarrega de levar essa mensagem até o coração. No entanto, se a pessoa endurecer o coração, essa palavra nunca vai entrar ali. É por isso que Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e farei morada, cearei com ele. Então eu preciso abrir, me desarmar e dizer, eu abro mão de tudo que eu vivi, que eu vi, que eu sei, que eu acho que é certo. Eu quero saber, Senhor, o que tu pensas a meu respeito. Eu quero saber os teus pensamentos e a tua vontade. E Paulo segue dizendo, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. São ávidos, vorazes, têm coragem. Em todo momento está animado para cometer o pecado. Desenfreado. Vamos. E vai com avidez, com força. Porque não tem o temor de Deus. Não tem limites. Então segue cada um o seu próprio coração. E o que Paulo diz? Não seja como os gentios. Hoje nós estamos falando sobre santificação na alma. E se eu quero que essa santificação que começou no meu espírito, quem entregou sua vida para Jesus? Diz amém. O dia que você entregou seu espírito foi regenerado. Mas a sua alma, ela precisa ser transformada, ela precisa ser restaurada. Lembra que a semana passada nós falamos do motor do carro velho?
Lembra do carro que estava parado há anos e de repente um belo dia alguém arruma o motor e coloca no carro e ele dá a partida e o motor pega e ele fala, uau, agora eu posso andar com esse carro que ficou anos parado? Essa é a regeneração do espírito. O motor funcionou, só que a hora que ele foi engatar, lembra que a caixa de marcha só ia até a segunda? E ele não conseguia andar, ele falou, não vai dar para ir com esse carro, porque embora o motor funcione, o resto não está funcionando. A santificação da alma é a restauração da caixa de câmbio, da embreagem e do resto da mecânica do carro. O teu motor está funcionando, mas se o resto não for trabalhado, você vai continuar parado. E daqui a pouco o seu motor para de funcionar de novo. Ele morre de novo, porque ele foi feito para se mover. É uma fonte que jorra para a vida eterna. Não pode ficar parado. Então, a santificação na alma ela é progressiva. Ela vai acontecendo de glória em glória. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O homem é aquilo que ele pensa, assim como ele imagina na sua alma. Provérbios 23:7 diz, assim ele é. Logo, se a santificação da alma tem que ver com a mudança de pensamento, então eu preciso mudar minha maneira de pensar. Se a santificação na alma tem a ver com a mudança do pensamento, porque a santificação no espírito aconteceu quando eu aceitei o Senhor. A santificação na alma acontece conforme o meu pensamento, o meu modo de enxergar as coisas começa a mudar. Então o meu pensamento, o meu jeito de pensar precisa ser transformado. O meu jeito de olhar as coisas precisa ser transformado. E como isso acontece? Essa é a pergunta que a gente precisa responder quando a gente quer viver uma vida santa na alma. Porque quantos querem viver uma vida santa, separada para Deus? Essa é a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz assim, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós sejamos santificados. E eu sei que você quer isso. Então se você quer isso, você quer saber como acontece isso, como eu mudo o meu jeito de pensar. E aí a Bíblia vai nos dar algum caminho, e é sobre isso que nós queremos falar a partir de agora. Quando Paulo primeiro fala, não seja como os gentios, aí depois ele começa a falar a partir do versículo 20, como é que nós devemos ser. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Eu estou em Efésios 4 ainda. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Livrem-se da sua natureza. Escuta, meu irmão, você não é uma pessoa carnal lutando para ser espiritual. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não é uma pessoa carnal lutando para ser espiritual. Você não é. Essa era a sua velha natureza. Você é uma pessoa espiritual. E a carne está lutando para te derrubar, para fazer você esquecer qual é a sua verdadeira natureza. Você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, uma nova natureza, uma natureza espiritual. Então não é o contrário, não é que eu sou carnal, então é tão difícil eu viver uma vida espiritual. Não, você é espiritual. A carne é que está lutando para você esquecer quem você é. Porque o motor foi restaurado, mas o câmbio ainda está desarrumado. Você não está dando valor na mecânica do carro, então o carro está estagnado. Mas o Senhor quer consertar isso nas nossas vidas. E como conserta? Mudando o jeito de pensar. Então Paulo fala, livrem-se da sua antiga natureza. Esquece aquele velho modo de viver, gente. Pelo amor de Deus, esquece. Esquece aquela velha natureza. Você não é mais aquela pessoa. Você não é mais aquele cidadão que não conhecia Deus. Se livra disso. Para com esse negócio. Não, sabe o que é? É que eu nasci no Nordeste. Eu nem nasci. Quem nasceu foi meu tatararavô. Só que o sangue dele corre aqui. E eu ouvi uma história que um dia o rapaz brigou com ele. Você acredita que ele foi com a faca para cima dele? E matou? Não, nem matou. Mas tá aqui, ó. Qualquer coisa eu quero pegar a faca. Você não é mais essa pessoa. Vira para a pessoa do seu lado e fala, você não é mais essa pessoa. Para com esse negócio que é meu temperamento. É meu temperamento. Sabe o que é? Eu sou sanguíneo. Eu sou sanguíneo.
Vai ler, irmão. Vai ler lá o negócio do sanguíneo. Eu vou ler. Me fala o capítulo e o versículo para eu ler. Onde é que está sobre o sanguíneo? Não é? Porque é isso que... Você já leu sobre o sanguíneo? Uma vez eu para mim, você já leu sobre o sanguíneo? Eu falei assim, irmão, não li. Qual o capítulo e versículo que fala sobre o sanguíneo? Que Jesus não pode transformar ele. Não estou dizendo, irmão, não estou nem menosprezando a psicologia. Eu sei que existe traços de personalidade, que é o sanguíneo, colérico, eu concordo com tudo isso daí, mas sabe o que eu sou? Sou pregador de Bíblia, me desculpa, isso aí a gente aprende em outro lugar, e na Bíblia não fala que Jesus não transforma o sanguíneo. O que o sanguíneo é? Ele é ávido, Deus pega a avidez dele e põe ele para pregar na rua com toda essa avidez, então... Não importa se é sanguíneo, se é colérico, ele transforma Pedro, ele transforma Paulo, ele transforma João, porque ele é transformador, ele gosta de pau torto mesmo. Então não tem esse negócio, abandona a sua velha maneira de viver. Aquele velho homem, aquela roupa que você usava, se despe dela e se reveste do novo homem, que é transformado dia após dia. Livre-se da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, que foi corrompido. Como que era o seu velho modo de viver? Ele foi corrompido, ele foi estragado pelos desejos impuros e pelo engano. É certo, você veio para Jesus assim. Eu vim para Jesus assim. Cada um tem sua fraqueza, sua debilidade, principalmente em coisas que viveu e gostava lá. Porque a gente não pode ser hipócrita de dizer, não, é ruim. Não, você gostava, se fosse ruim você não fazia. E a sua dificuldade está nisso. Mas o que Paulo está dizendo é aí mesmo que você vai guerrear. Você não precisa se libertar daquilo que você não era preso. Deus vai te libertar daquilo que você era preso mesmo. É aí que Deus vai trabalhar. É aí que está o negócio, é aí que Jesus gosta de transformar. É aí que entra a persistência, a perseverança, o desejo e a graça capacitadora de Deus, que muda qualquer pessoa, não tem dificuldade para ele. Então Paulo disse, nós fomos corrompidos por desejos impuros e pelo engano, mas agora deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Ele vai pegar tudo aquilo e vai renovar. Vai mudar o seu jeito de pensar. Quando nós fazemos a inversão, e eu falei sobre isso semana passada, que às vezes a pessoa quer mudar por fora, mas ainda não mudou por dentro, não vai dar certo. A santificação, Deus de paz, 1 Tessalonicenses 5:23, vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Não corpo, alma e espírito, porque quando começa no corpo, eu me forço a uma mudança, por um tempo eu consigo, mas chega uma hora que não dou conta mais, porque lá dentro ainda está corrompido, lá dentro ainda não foi santificado. Então eu faço, e se o irmão não faz, eu julgo ele porque ele não faz, porque lá dentro eu ainda tenho justiça própria, não foi santificado, não foi limpo. Então vem de dentro para fora a transformação do Senhor. Primeiro o espírito e depois a alma, que vai refletir no corpo, porque você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo, e não o contrário. Por isso que você é um ser espiritual, e a carne está lutando para te levar para longe de Deus. Então o que nós precisamos? Renovar a nossa mente. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? No versículo 1, Paulo vai, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. E não vos conformeis, não vos amoldeis, não vos pareceis, não vos encaixeis nesse mundo. Porque amoldar, vai se encaixando, vai se ajeitando ali dentro, vai dando um jeito de caber dentro. Não vos amoldeis ao mundo, mas transformai-vos. A sua transformação externa vem por uma renovação de mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui em Efésios 4, que o Espírito renove os pensamentos e a atitude de vocês, e vocês se revistam da vossa nova natureza. Quando a sua mente é renovada, você é revestido de uma nova natureza, porque o seu jeito de pensar mudou. Renovou, foi restaurado, porque ele estava corrompido. Por que o carro não anda? O motor está bom, mas o resto do carro está corrompido. Então precisa começar o quê? Uma restauração. Essa restauração não é imediata, não dá para arrumar de um dia para o outro.
Não dá para arrumar rápido. Vai arrumar, aí fala, pode ir. Já viu isso? Acontece muito. Comigo, principalmente. Você sai com o carro, arrumou. Você dá uma volta, fala, ô fulano, você falou que arrumou o negócio aqui, mas parece que quebrou outro. Só comigo que acontece isso? Com o Júlio não, né? O Júlio só tem carro zero, não sabe nem o que é mecânico. O Júlio não sabe nem o que é mecânico, irmão. Estou profetizando, irmão, na sua vida, receba. Deu um probleminha, ele já leva para trocar. Receba, irmão. Amém. Mas você vai lá, arruma um vazamento, começa a entrar gasolina dentro do carro. Eu lembro que um dia eu levei um carro para arrumar, eu saí de lá, de repente, eu falei assim, irmão, vai explodir aqui. Eu acho que a gasolina está... Arruma, por quê? É um processo de restauração. E disso aí eu entendo bem, irmão, porque eu já tive um. Eu tive um que, misericórdia, pensa numa prova, mas está rodando. Porque arrumaram o motor, e aí, mas está no processo de restauração ainda, tadinho. A alma já está boa, por fora ele tem uma parte preta, uma parte vermelha, uma parte amarela. Não chegou no corpo ainda, mas a alma já está boa, já está rodando por aí, o bichinho. Mas a restauração ela é progressiva, porque o pensamento começa a mudar. Começa a mudar, mas como o pensamento muda? É assim? Porque eu preciso saber como é. Se é a renovação do entendimento, então eu preciso saber como é que eu renovo esse entendimento. Como é que eu saio desse negócio que o meu desejo estava corrompido e agora eu preciso ser renovado? Que diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2, renovai-vos pela renovação, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu fui regenerado no espírito, mas eu preciso dessa transformação progressiva na alma. E essa transformação é o fruto, é uma consequência daquilo que aconteceu. Mas como ela acontece? Onde é que está esse mecânico paciente que vai fazer essa transformação? Nós precisamos mergulhar naquilo que tem o poder de mudar o nosso jeito de pensar. Isso que tem o poder de mudar o seu jeito de pensar se chama palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. O Espírito Santo atua, mas ele usa a espada. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, removam toda impureza e maldade que existe em vocês. Lembra que você vem com impureza, que você vem com maldade, mas aqui ele está falando para a igreja. Ele está falando para a gente que já aceitou Jesus. Ele está dizendo, você tem que remover da sua vida a impureza e a maldade. Mas como, Tiago? Não é que eu quero, né? Porque é isso que você deve estar... Não é que eu quero, tem coisa que eu penso que eu nem queria pensar, que só falta... Dá vontade de eu dar um soco na minha cara, porque eu não aguento mais pensar nisso. Como que muda isso? E aí ele diz assim, aceitem humildemente, lembra do coração duro para aceitar a palavra? Aceitem humildemente a palavra que foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvar as vossas almas. Quinta nós falávamos sobre isso, lá no Gleba. A palavra implantada. Já viu alguém que recebe um implante? Eu já vi em filmes algumas coisas lá que acontecem, de repente a pessoa chega, chama o rim que ele precisava, mas quando vai falar assim, o corpo rejeitou, vamos atrás de outro. E nesse tempo a pessoa pode até morrer, porque o corpo não aceitou, tem que ser o rim certo, da pessoa certa, no negócio certinho, para ter compatibilidade. Deixa eu te falar uma coisa, por natureza você não é compatível com a palavra de Deus, mas o Senhor faz um milagre. E para a palavra de Deus ser implantada em você, você precisa desejar. Aceitem. Olha o que ele está dizendo. Aceitem com humildade. Porque, meu irmão, se eu não tiver humildade para aceitá-la, e você já deve ter visto pessoas assim, eu sei que aqui não tem ninguém, mas você já deve ter conhecido alguém assim, que você vai e fala, irmão, mas a Bíblia diz isso. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas não é sobre isso que nós estamos falando aqui, irmão. Isso que você está falando, até cabe para o irmão falando, não para mim. Aceitem humildemente a palavra implantada. Ela é poderosa para salvar as vossas almas. Sabe como renova o entendimento? Enchendo o entendimento da palavra de Deus. Porque quando eu começo a encher a minha mente com a palavra de Deus, o meu modo de pensar automaticamente começa a ser mudado. A Bíblia diz que esta palavra ela é poderosa para me purificar.
E a Bíblia diz que para o puro, tudo é puro. Mas para o impuro, nada é impuro, nada presta. O puro, ele consegue olhar as coisas de um jeito a não se contaminar. Mas o impuro, até em uma coisa santa, ele consegue pecar. Porque a impureza está aqui dentro dele. A mente não foi renovada e por isso não teve transformação. Só acontecerá transformação na nossa vida quando o nosso jeito de pensar mudar. Enquanto o seu jeito de pensar não muda, não tem transformação. E você pode até mudar a capa, mudar exteriormente, ser como os fariseus, que eram especialistas nisso. Por fora era bela viola, mas por dentro... Onde está escrito isso mesmo, irmã? Agora vamos para um versículo, para ver se a irmã completa. Vamos fazer a prova. Vocês por fora... Limpai, porém, o interior do copo, e não o exterior dele. Olha, eu dei a deixa ainda, irmã. Vocês por fora são bonitos, mas por dentro são como um sepulcro caiado, Jesus falava para eles. Porque eles estavam preocupados com aquela aparência externa de religiosidade. Jesus vai contar uma parábola e vai falar do fariseu que chega, e o publicano chega junto com ele, e o fariseu vai para a praça e começa a fazer uma oração, e todo mundo olha aquela oratória bonita que o fariseu tinha, e ele começa a dizer: graças te dou, Pai, porque eu jejuo 2 vezes na semana, porque eu oro todos os dias, eu dou o dízimo de todas as coisas que eu tenho, eu não sou como este publicano, pobre pecador. E a Bíblia diz que enquanto isso o publicano batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. E a Bíblia diz que o publicano voltou para casa justificado e não o fariseu. Aceitem humildemente a palavra implantada no vosso coração, porque ela tem poder para transformar e salvar as vossas almas. Sabe como você vai lançar a impureza fora da tua mente? Sabe como vai começar a esvaziar, o seu pensamento vai começar a mudar? Quando você começar a mergulhar nessa palavra. A palavra de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. A palavra de Deus tem o poder de curar a nossa alma. A palavra de Deus tem o poder de manter a nossa casa edificada. Olha o que a Bíblia diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Jesus está falando. E não fazem o que eu digo. Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, mas não as pratica. Aceite a palavra em vós implantada. Se eu aceito, qual que é o sinal? Eu só não mudo o meu jeito de pensar, porque o homem é o que... Por que o homem é o que pensa? Porque está escrito em Provérbios que assim como imagina a sua alma, assim ele é. Então se eu mudei meu jeito de pensar, eu mudei meu jeito de agir. Então se eu mudei o jeito de agir e a palavra foi implantada em mim, então agora eu pratico a palavra. Eu não sou apenas um ouvinte, eu não sou apenas um frequentador que gosta, que a voz do pastor é até bacana, a maneira às vezes deles dar um grito, mas eu gosto da palavra, a palavra é boa, né? Meu coração tem paz, é uma alegria quando eu escuto aquela palavra. Eu volto para casa assim, parecendo uma pena. Desde que eu comecei, chego segunda-feira lá, as pessoas lá do meu trabalho até falam: o que acontece com você no domingo? É que eu vou lá na igreja, eu escuto a palavra. Aí quando é terça, está xingando o rapaz. Mas segunda está legal ainda, porque ouviu. Faz tão bem, você devia ir, para quê? Porque faz tão bem. E já percebeu? Põe a mão no coração. Não é problema pôr a mão no coração não, irmão. Mas normalmente põe a mão no coração. Faz tão bem. Não tem problema, viu? Pode continuar colocando, eu coloco também. Só que... é um alívio quando a irmã Dianara começa a cantar aquela maravilhado. Parece que eu estou assim, flutuando. Estou flutuando. Aí o menino derruba o copo em casa. Moleque! Desce da pena rapidinho. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Olha, irmão, imagina Jesus, todo mundo sentado. Senhor. Porque com o Senhor, a palavra Senhor é dono. Dono. A palavra Senhor é dono. Assim, o Senhor é meu dono. Senhor, Senhor. Aí Jesus chega assim: vem cá, conversar com vocês aqui rapidinho. Discipulaiada, espera aí que eu vou conversar com esse povo aqui, com a multidão. Por que vocês gostam de me chamar Senhor, Senhor,
porque e não faz o que eu mando. Porque vocês gostam de me chamar de Senhor e Mestre, mas por que não faz o que eu mando, gente? Se vocês querem me chamar de Senhor, o mínimo é... Vocês nem precisam, não pedir para me chamar de Senhor. Vocês podem me seguir, vocês podem vir aqui, vocês podem receber cura. Não precisa me chamar de Senhor. Mas por que vai chamar de Senhor se não vai fazer o que eu mando? Está queimando meu filme. Não é isso que Jesus estava falando, quem está falando sou eu. Por que chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando, gente? Eu vou mostrar para vocês entenderem, eu vou contar uma historinha para vocês. Como é aquele que vem a mim, escuta as minhas palavras e pratica. Vou falar para vocês um exemplo. Se vocês ouvirem, me chamar de Senhor, realmente fizer o que eu mando, vocês serão como uma pessoa que está construindo uma casa, que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobre ela bate, e ela permanece firme, pois ela foi bem construída. A pessoa não somente ouviu, mas praticou o que ouviu. A mente mudou e o corpo foi transformado. A mente renovou, a atitude foi transformada. Agora, se vocês continuarem me chamando de Senhor, Senhor, Jesus estava falando para eles, não é para vocês não, fica tranquilo. E não fazer o que eu mando, vocês vão ser como uma pessoa que até construiu, mas construiu a sua alicerce na areia. E quando veio a água, porque a água bate tanto em um como em outro, a tempestade vem tanto para um como para outro, e quando a tempestade veio para esse que não praticava, a casa caiu. A tempestade virá para um e virá para outro. A Covid pode entrar na tua casa e pode entrar na casa daquele que não está nem aí para Deus. Vai entrar na casa, entrou na casa de cristãos e de não cristãos. Nós vamos ter percas trágicas na nossa família, assim como outras pessoas terão. Pode acontecer, sim ou não? Você pode ter coisas roubadas na sua vida. Não pode. Pode. Jesus falou assim, guardem tesouros no céu e não na terra, porque na terra a ferrugem consome e o ladrão rouba. E Jesus estava falando para quem? Para os discípulos. Então pode ser que roubem alguma coisa sua. Pode ser que aconteça. Qual que é a diferença? Se a minha casa está construída na rocha, quando isso acontece eu continuo de pé. Se eu ouvir, entrou no coração, transformou a mente, renovou a mente e transformou a vida, a tempestade bate, eu continuo de pé. Agora, se eu só gostava de ouvir, a tempestade bate, eu caio. Porque ouvia, mas não praticava. Ouvia, mas não seguia. Só achava agradável. Então, o Senhor, Ele quer mudança na nossa vida. E como isso acontece? Quando a minha mente começa a renovar. E como renova a minha mente? Quando a palavra de Deus começa a habitar dentro de mim. Habite ricamente a palavra de Deus nos vossos corações. Você precisa mergulhar nesse livro, meu irmão. É o livro que o Senhor deixou para nós, para que nós o seguíssemos. E quando Ele enche o nosso coração, Ele guarda o nosso coração do pecado. A Bíblia ela vai dar alguns conselhos lá em Provérbios. A Bíblia vai dizer em Provérbios, de todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da sua vida, tudo sai daqui. Então se ele estiver cheio da palavra, o que é que vai sair de você? Qual vai ser a fonte que vai emanar de você? A palavra. Jesus ele vai dizer, vocês estão puros pela palavra que eu vos tenho pregado. Vocês foram limpos pela palavra que eu preguei para vocês. Jesus, quando ora em João 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O padrão de santidade não é o que eu penso, o que eu acho, o que a igreja ensina. O padrão para a santidade é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está descrita na sua palavra. Eu preciso mergulhar nessa palavra, entender essa palavra e viver essa palavra. Eu quero ler com os irmãos ali em Tiago capítulo 1, eu li apenas o versículo 22, mas quero ler alguns outros versículos, para nós começarmos a encerrar. Quando essa palavra ela entra na minha mente, e muda o meu jeito de pensar, a minha vida é transformada. Se a tua vida não tem mudado, provavelmente o seu jeito de pensar ainda não mudou. E o Senhor quer transformar o seu jeito de pensar. Teu espírito teve um encontro com Deus, eu não duvido disso, e eu creio nisso, e você também crê nisso.
E nós estamos todos aqui sendo trabalhados pelo Senhor. Então, somos todos santos em processo. Mas desse processo funciona com mudança de mente. O jeito que a gente olha as coisas, o jeito que a gente olha as pessoas, o jeito que a gente avalia as coisas. Quando a gente se despe da antiga natureza e se veste da nova natureza, porque o nosso pensamento acerca das coisas mudaram. Tiago capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam sempre prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se, é o versículo que nós lemos, de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Se desarme, sabe o que ele está dizendo? Se desarma, e com humildade chega para aprender e fala assim: o senhor tem alguma coisa para me ensinar, Jesus? É capaz que o senhor tem alguma coisa para me ensinar? Abre o teu coração para a palavra de Deus. Em outras palavras, o jeito simples de falar isso, aceite humildemente, é: abra o teu coração para a palavra de Deus, porque senão você vai ouvir e nunca vai acontecer nada. Você vai dizer: não, isso aí é até bom, mas se eu fizer isso não vai dar certo, porque lá onde eu vivo, nas coisas que eu faço, eu vou ser engolido. Se eu agir desse jeito, não vai dar certo. Minha vida profissional vai ir de água abaixo. Porque eu não posso falar a verdade todo dia onde eu trabalho. Tem uma hora que eu tenho uma mentirinha branca, está tudo certo. E se eu contar a verdade, eu perco o cliente. Abre o seu coração para receber essa palavra. Abra o coração, aceite humildemente a palavra implantada em vós. Não venha armado escutar a palavra de Deus. Não venha achando que sabe tudo ouvir a palavra de Deus, porque senão não há lugar para o Espírito Santo agir no seu coração. Versículo 21, portanto livrem-se da impureza moral, da maldade que prevalece, ou seja, que permanece, que veio com você, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar vossas almas. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, porque se você é só ouvinte e não é praticante, você está se enganando, enganando-se a si mesmo. É aquilo que eu falei agora há pouco: ah, como eu estou leve. Você está enganando-se a si mesmo. Está tudo legal, mas quando você chegar naquele dia e dizer: Senhor, Senhor, Ele vai dizer: não te conheço, filho, porque você não fazia o que eu mandava. Enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a minha palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Só tem um jeito de mudar, irmãos, e só tem um jeito de não esquecer: praticando a palavra de Deus. O livro de Provérbios é um livro de muitos conselhos, e em Provérbios 4 ele diz assim: o caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Meu filho, preste atenção ao que eu te digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem encontra a saúde, e saúde para todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. O que você tem pensado? Você vigia sobre o que você tem pensado? O que habita na tua mente? Quando você tem que tomar a decisão, o que é a primeira coisa que vem? Ao longo do dia, sobre o que você pensa? Guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, porque é dali que vão vir as suas decisões. Sobre o que você pensa com constância? Ah, não penso em nada, eu estou pensando vazio. Então a gente volta lá em Efésios 4, é como um gentil. Ah, eu estou sendo aí discipulado por um cidadão que está me dando um caminho legal aí. Tem a ver com a Bíblia? Não, então vai te levar para o pecado uma hora ou outra. Cuidado, busca o equilíbrio. Porque na mente de um cristão precisa habitar a palavra de Deus. Como manterá puro o seu caminho o jovem? É uma pergunta de Salmo. E a Bíblia diz: observando-o segundo a sua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração,
para não pecar contra ti. Eu preciso mergulhar nessa palavra, meu irmão, porque à medida que eu vou me afastando, me esquecendo dela, o pecado ele vai ganhando força, vai ganhando vida, a carne vai vencendo o espírito, e aquele motor que foi arrumado, continua parado, e se parado por muito tempo, quando você for dar partida, o carro já não pega mais. É tempo de restauração de algo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, disse Jesus. O espírito já foi regenerado, mas a carne é fraca. Então começa a mudar o jeito de pensar. Começa a observar pensamentos que te levam para longe de Deus, porque tudo começa aí. Começa a observar no que a tua mente fica maquinando o dia todo. E por que isso está dentro de você? Por que isso está dentro de você? Porque entrou de alguma maneira. E como vai mudar? Começa a fazer entrar essa palavra dia após dia, persiste, insiste, ouve, escuta, leia, até que entenda, até que ela habite no seu coração, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas, diz a Bíblia. Essa é a palavra que tem o caminho, ou que é o caminho, que vai nos conduzir até o Senhor e a vida eterna. Um livro que foi escrito e levou quase 1.600 anos para se ser concluído, que mais de 40 pessoas contribuíram para que ele fosse escrito, cada pessoa de um lugar, em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes, 1.600 anos quase, mas quando você junta todos os fragmentos, conta uma história só, a história de um homem que veio morrer para salvar a tua vida. Esse livro não é um livro qualquer, ele foi inspirado pelo Senhor. Toda a escritura é divinamente inspirada pelo Senhor. E eu sei que é divinamente inspirada porque se eu pegar 40 pessoas nos dias de hoje e pedir para elas contar uma história que elas conhecem, essa história vai sair diferente. Esses homens não se conheceram, esses homens não se viram, não sabiam onde que um estava. Um era príncipe, o outro era criador de boi, agricultor. O outro era escravo. E quando você junta as histórias, o assunto é um só. O assunto é um só. Um homem que viria morrer pela humanidade. Nessa palavra está a vida. E eu preciso fazê-la morar dentro de mim. Porque o diabo vai tentar você com a própria palavra de Deus. Como nós falamos a semana passada. E a transformação da minha alma depende dessa palavra. Eu preciso parar de ouvir a opinião dessas mulheres que ficam pondo fogo para você brigar dentro de casa. Para de assistir Casa de Família, irmão. Tem programa que a gente tem que falar, para de assistir esse negócio. O que isso traz de edificação para a vida? Que hora que passa mesmo, irmão, isso aí? Ah, agora você está esperto, né? Casa de família. Aí sai do caso de família e aparece alguém pedindo um conselho para você. Estou quase largando, irmã. Eu sei que você é crente. Estou quase te largando o meu marido. O que eu faço? O que vai ter na tua cabeça, na tua alma? Casa de família. Como é que você vai aconselhar uma pessoa dessa? O diabo vem te tentar e você passou uma semana inteira maratonando Lost. Ninguém mais assiste Lost. Mas está cheio de Lost na vida. É pecado assistir Lost, pastor? Não. Mas deixar a Bíblia para assistir Lost é um problema. Porque aí você fica Lost. Lost é perdido, não é, irmã? Você que gostava, né, de Lost. Eu assisti Lost, pode falar. Eu assisti também. Você vai conversando, os irmãos vão se entregando. É pecado? Não é pecado, mas, irmão, se eu mergulhar nisso, você já percebeu? Você mergulha num trem, vamos falar do cristianismo bem prático, você dobra o joelho para orar, não tem palavra. Já percebeu? Você sai da 5 horas ali, aí você dobra o joelho, aí a sua cabeça começa a vir aqueles flash do John Travolta. John Travolta é muito antigo, fala um novo aí. Fala um novo, você que está mais assim. Pode falar, todo mundo. Só trabalho. Começa a vir o flash do cara pulando do avião, começa a vir, aí vem assim, orando, ô Senhor. Será que eles vão achar o caminho de casa? Ô Jesus, não. Não era isso não, Jesus. Porque o sono já bateu. O sono já bateu, já começa a orar pela vaca. Por quê? Do que a mente encheu? É pecado? Não, não é pecado. Diz, não é pecado.
mas pode te embaraçar. Então eu preciso de equilíbrio. Saia com a sua família, veja um bom filme que tenha uma mensagem boa, tudo muito bem, mas quando eu começo a exagerar, isso começa a encher a minha alma, o meu coração, né? Aquele jovem que fica deslumbrado com aquela pessoa que ele segue no Instagram, e o cidadão aparece fazendo aqueles vídeos que você não sabe nem se é dele ou não, e ele aparece ali, e uma Ferrari atrás de uma casa, e foram 6 por 7, 8 por 7, 8 em 7, 9 em 7, 5 em... cada hora é um número diferente, né? Foi 4 em 6, 6 em 4, que eu consegui tudo isso que você está vendo, eu vou te ensinar, e o jovem começa, como é que eu faço para fazer 6 em 7? Você sabe sim. Como é que eu faço para ganhar isso? E começa, irmão, 3 dias pesquisando negócio. Quando vai orar, não sabe o que está lá, né? Em João 3,16, mas o 6 em 7 está aqui, ó. 7 em 6, 5 em 2. E aí entra nesse negócio, fica sem dinheiro, fica triste, vai brigar com Deus, mas encheu o coração de promessa vazia, encheu o coração de fábulas. A Bíblia diz para nós abandonarmos as fábulas e seguirmos o caminho que está estabelecido pelo Senhor. Você tem resposta para tudo aqui, irmão. Tudo, tem muita coisa que se aproveita, muita coisa boa, mas, irmãos, nada é como esse livro. Examine isso daqui, mas não somente examina, faz isso daqui morar aqui dentro, e mora aqui dentro também, porque você vai ter resposta para as suas perguntas. Você vai ter direção para a sua vida. E o teu coração, que é a fonte da vida, vai ter tudo o que você precisa para jorrar coisas boas. Quando a palavra de Deus habita em nós, a nossa vida é transformada. Habite ricamente a palavra de Deus em vós. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renova o seu entendimento, e isso é um processo, e você tem parte nisso. Você tem que aceitar a palavra implantada em você. Eu já contei essa história aqui, 2 pastores tiveram mal de partos, e isso não é uma história da carochinha, isso aconteceu. E um foi parar num hospital que cuidava disso, e perdeu a memória mesmo, o irmão perdeu a memória, e quando ele perdeu a memória, um pastor amigo dele foi o visitar, e quando foi o visitar, chegou lá, esse rapaz que já não lembrava de ninguém, de mais nada, falava palavras obscenas para as pessoas, xingava. Ele havia sido pastor da igreja. Ele falava palavrão, falava palavra obscena, principalmente para as mulheres, né? Coisas terríveis que não dá nem para repetir. Mas não lembrava de ninguém, e é fato, ele não lembrava, mas era só isso que saía da boca dele. Mais adiante, um outro pastor sofre de um problema igualzinho, e vai internado, numa mesma circunstância. Não lembra de ninguém, e fala coisas desconexas, mas sabe o que ele fala? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O senhor lembra de mim? Não lembro de você. E aí você está tentando conversar com ele, de repente ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que a Bíblia diz? Que a minha boca fala do que o meu coração está cheio. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procede as fontes da sua vida. Guarda ele dentro da palavra, e guarda a palavra dentro dele. Se coloque de pé, vamos começar a encerrar. Não se limite a serem somente ouvintes da palavra, mas sejam também praticantes, porque aquele que ouve e não pratica é como alguém que se viu no espelho, mas saiu e esqueceu de quem era.